Olá, olá a todas e a todos e obrigado Andrés pelas... Buenos días, bem-vindos a todas e a todos. Obrigado Andrés pela simpatia e pela cordialidade e pelas palavras doces e emotivas com que he recordado un poco parte de nuestra trayectoria de vida. Y bueno, Andrés ha puesto las expectativas muy altas, espero que pueda corresponder a essas palavras. Dizer-vos que é um gosto estar aqui, é como vir a minha segunda casa e a minha segunda família. Carmen, Andrés e outros companheiros fazem parte de minha trajetória de vida e então é sempre um gosto voltar a Madrid, voltar a Complutense e estar aqui para compartilhar com vosotros um pouco de minha experiência, minha visão sobre esta metodologia PhotoVoice. As minhas escusas, desculpas por não falar corretamente castelhano, espanhol. Eu hei usado um tradutor para aqui a apresentação para traduzir de português a espanhol. Espero que não haja algo assim muito grave e que me entendam bem, mas dizer-vos que se algo que não está claro no tema linguístico, me puedes parar e questionar. É verdade que há muito tempo que estou trabalhando com esta fotografia, com o tema da arte, como um ativo para a intervenção social, a intervenção comunitária, como um ativo de câmbio social e não só a fotografia, mas diferentes mídia em termos artísticos que sempre há trabalhado e há visto resultados muito buenos. O PhotoVoice já viene detrás e é uma ferramenta, é uma metodologia realmente muito poderosa e para trabalho social foi algo que ha permitido o desenvolvimento de outras estratégias de intervenção e permitiu também trabalhar de uma forma mais colaborativa, mais participativa, tendo em vista o câmbio social. Bueno, entonces para comenzar, ¿qué es lo PhotoVoice? La primera idea es que es algo distinto, es algo de muy diferente. ¿Por qué es así tan diferente? Porque desde el inicio PhotoVoice está pensado como uma ferramenta de câmbio social e é uma ferramenta que se pode usar em la intervenção social e em la investigação. Uma investigação aplicada, uma investigação comprometida com o câmbio social e isso lhe permite ser diferente. Diria que é uma metodologia comprometida, é uma metodologia que efetivamente permite desenvolver diferentes tipos de estratégias, sempre na base bottom-up, de baixo para arriba e sempre com um pressuposto colaborativo, participativo de criar diálogos com a parte ou com as comunidades mais vulneráveis, mais marginalizadas. Essa é uma das ideias-chave. É uma ferramenta poderosa em la investigação-ação participativa e promove o câmbio entre grupos e comunidades marginadas. O PhotoVoice utiliza a fotografia para desenvolver habilidades dos participantes, los mobiliza para resolver problemas em suas comunidades. Ayer, em diferentes ponencias, se falou um pouco do tema da participação, se falou também que como em investigação, como poderemos involucrar os usuários e bueno, o PhotoVoice é um bom exemplo porque os usuários aqui são o centro de todo este processo.
além que os usuários tradicionalmente em Photovoice são as pessoas que não têm voz, que não têm estatuto, que não têm prestígio, que não têm visibilidade, que não têm reconhecimento na sociedade. Poderemos dizer pessoas sem hogar, pessoas drogadictos, podemos dizer pessoas com perturbações mentais, podemos dizer refugiados, podemos dizer todos aqueles que não são reconhecidos por la sociedade. E então, Photovoice nos mostra que mesmo com grupos em situação de profunda vulnerabilidade, é possível trabalhar, é possível involucrar, é possível tornar essas pessoas atores e partes de processos de investigação, ação, que muito orientados para um diagnóstico dos problemas e para idealizar as soluções de esses problemas identificados por os atores sociais, por as pessoas que os vivem, e então isso permite efetivamente criar uma dinâmica muito autêntica, muito empática, muito afetiva, mas também muito centrada em uma estratégia sempre mirando a solução dos problemas. Diria também que o Photovoice permite efetivamente, além de tudo mais, o empoderamento, permite desenvolver competências de cidadania junto das pessoas com menos voz ou com menos prestígio em la sociedade. Então, como está dito, va mais alá de uma técnica, é um processo onde pessoas com poder limitado por pobreza, idioma, classe, etnia, género, cultura ou outras circunstâncias utilizam câmaras de fotos para capturar aspectos de seu entorno e suas experiências e compartilhá-los com os demais. Photovoice é uma estratégia de intervenção e investigação que facilita o empoderamento ou criar um espaço de participação. Photovoice ele se desenvolve nos anos 80, 90 e aí muito centrado em la fotografia digital, em la fotografia analógica, em las câmaras tradicionais, em las câmaras desechables, gracias, mas agora com os smartphones e com a fotografia, é algo que faz parte de todos os aparatos de comunicação. Então, agora estamos falando do Photovoice 2.0 ou do Photovoice digital e de como desenvolver estas competências e todos estes aparatos tecnológicos para desenvolver outras linhas de trabalho em Photovoice. De todo modo, se pode a digitalização de Photovoice pode facilitar, mas o essencial de Photovoice segue sendo o mesmo, dar a voz à comunidade, ouvir sua visão autêntica de sua realidade e seus problemas e depois trabalhar com as pessoas, as soluções e depois de encontrar as soluções, tentar, junto de los stakeholders, hacer diálogos, hacer uma promoção de essas soluções para que possam ser implementadas e para que possam gerar esse cambio social. Então, há aqui dimensões de diagnóstico, de envolvimento, de participação cidadana, que pode ou não estar alinhado ao tema da investigação. Podemos montar um projeto de investigação, ação participativa, utilizando o Photovoice e trabalhando nas comunidades, como podemos fazer o caminho inverso, desenvolver um processo de intervenção comunitário, de desenvolvimento comunitário,
e depois, e ficarmos por aí. Também lo podemos hacer, involucrar investigadores nesse processo para avaliar o impacto de lo que se está haciendo e se poder produzir mais conhecimentos para e do mundo académico que puedan influir e ser úteis para o desenvolvimento comunitário. E então dizer que efetivamente PhotoVoice é muito flexível, não é uma doutrina, não é um dogma, não é uma solução miraculosa, é algo que existe, que está muito validado cientificamente em termos de produção científica, de artigos de impacto, de livros, há muita produção em todas as áreas de conhecimento e também em termos de desenvolvimento comunitário. Há projetos de PhotoVoice por todo o mundo, efetivamente muito inovadores, muito transformadores, porque têm, diria eu, a coragem de inverter um pouco o papel de los expertos, e os expertos são as comunidades, os expertos são os marginais, os expertos são os vulneráveis que vão compartilhar com nós outros sua identidade, seu modo de ver o mundo, seu modo de desconstruir a realidade do mundo e, o mais importante, proponer soluções. As soluções não são as que me gusta a mim ou as que entendo eu que será a solução para os problemas, mas as soluções que são propostas por as pessoas, pelos grupos, por las comunidades. Então, PhotoVoice é uma ferramenta que permite às pessoas identificar problemas e trabalhar para encontrar soluções e comunicar a partir destas imagens. É uma investigação-ação participativa em la que os participantes reflexionam e documentam visualmente sobre as necessidades da comunidade, fomentam o diálogo e ajudam a los responsáveis políticos a melhorar a situação do território. Então, para mim, enquanto trabalhador social, esta ligação ao poder político e de se trazer estas vozes para pensar e reflexionar esse câmbio é muito importante, e sempre que é possível a ser involucrar essa dimensão de investigação, ação participativa, para poder dar mais credibilidade, dar outro rigor às conclusões e a la reflexión de las personas, porque se o mundo académico vai a suportar as vozes da comunidade, isto tem outro impacto que tiene deixar as comunidades ou os grupos solos hablando. De todo modo, esta flexibilidade em termos metodológicos que vamos falar de seguida, ao nível da investigação, mas também ao nível dessa intervenção, é, na verdade, algo de poderoso e de eficaz, porque não ficamos solamente a ouvir os problemas, mas se pede às pessoas, aos grupos, e quando falamos de grupos, podemos falar de um grupo pequeno, de 6, 8, 10 pessoas, como podemos falar de grupos muito grandes que podem ter, depende de lo que queremos fazer e de los recursos financeiros que temos, que pode ir a 500, 1000 pessoas, que podem ser comunidades muito amplias, mas para isso há que ter muitos recursos, e dos recursos principais é tempo. Em termos de processo de investigação, é algo que consome muito tempo, porque se há que dar tempo aos grupos para fazer as fotos, e depois há que utilizar a discussão, que pode ser através de grupos focais, e há que debater, reunir, ouvir, reflexionar, partilhar, e depois,
sintetizar as ideias em lo papel, preparar suportes de comunicação, de devolução de lo trabajo y de los resultados y de las soluciones para la comunidad. Entonces, es algo que va adentro de las personas, adentro de la comunidad, para afuera, para la sociedad, utilizando conferencias, exposiciones, involucrando los medios, los periodistas, las televisiones, para poder ter impacto e chegar a los políticos e para que os políticos puedan oír outras vozes. O uso do photovoice em investigação qualitativa ha ido aumentando com participantes e temas diversos, por aumentar a possibilidade de captar as percepções e experiências de los participantes. E se mirarmos um pouco sobre, se fizermos uma pesquisa, vemos que efetivamente se está produzindo muita investigação qualitativa e com muitos autores de diferentes áreas científicas trabalhando com a metodologia e usando para trabalhar temas diversos e, por vezes, temas complexos. No photovoice, eu diria que nos dá mais que as metodologias tradicionais, porque muitas vezes, quando necessitamos de recorrer a dados, há que ir à comunidade, há que ir à casa das pessoas, há que ir às organizações, e por vezes há contextos onde não é fácil ir adentro. E então, eu he hecho hace muitos anos, como o André disse, há tempo que estamos aqui trabalhando e nos tornamos um pouco viejos, e quando olhamos para o passado, que quando empecei Photovoice foi efetivamente com as comunidades gitanas. E ir adentro de uma comunidade, isto há 20 anos, 30 anos, ir adentro de um acampamento de uma comunidade gitana não era fácil. E então a ideia era trabalhar com uma comunidade gitana, mas como criar um vínculo, como criar uma conexão, como criar segurança, como começar um diálogo com o distinto, com o diferente, com o diverso, onde havia muitas barreiras e havia também muitos preconceitos, e fomos por o photovoice e me quedei surpreendido porque eles han retratado coisas que não imaginava que um dia puderam retratar. Me recuerdo entonces que incluso han hecho fotos de las suas shotguns, que seria algo de proibido, algo de ilegal, mas algo que sentiram necessidade de mostrar e mostraram todo os shotguns, as suas armas, rifles, sim, e que em esse tempo era proibido, não se poderia ter, e eles las fotografaram e explicaram porquê a importância de criarem sua própria segurança. E isto para dizer que, por exemplo, no campo da saúde pública, por vezes é difícil ir adentro, ou quando queremos trabalhar em bairros marginais, por vezes para os investigadores, para os científicos, é difícil ir aí, criar uma relação de vinculação. Então, utilizando esta estratégia, que tem que ser muito ética, que tem que ser muito clara, muito participada, poderemos mirar o que está adentro sem ir aí, porque nos trazem as fotos. E as fotos funcionam como que um gatilho, como que um processo que permite desbloquear o diálogo e criar como que uma consciência coletiva. E em esse campo de gitanos que havia trabalhado há muitos anos,
eu, sem ir ao campo, he criado uma ideia total, porque via suas habitações, como cocinavam, onde dormiam, que objetos de sua identidade, por exemplo, a música aparecia sempre nas fotos, a guitarra, coisas muito interessantes. E então, dizer que neste contexto de investigação qualitativa, que lo bueno es ir a la comunidad y estar con la comunidad, ese es lo mejor para mí, mas si no tenemos tiempo o no nos sentimos seguros, si involucrarmos bien un grupo de participantes en esta metodología de bairros más complicados o trabajando con personas etiquetadas de marginales, eles podem partilhar su cotidiano, su día a día de uma forma muito aberta, muito ampla e muito rica em termos de colecta de dados. Eu he trabalhado em um acampamento e em um bairro urbano com gitanos e foi incrível a quantidade e a qualidade da informação que se recompilou sendo o uso desta estratégia fotográfica. Então, PhotoVoice é um meio excepcionalmente poderoso de comunicação, a imagem visual. Em la investigação qualitativa é uma ferramenta que capacita e empodera a seus usuários e participantes, em la medida que são eles quem eligem que fotografar e quando. E ser também que não se centra solo na fotografia, a fotografia é o meio que permite criar o diálogo, que criar a reflexão conjunta e que permite compilar a informação e que permite motivar para a ação. Eu diria que a fotografia é só a primeira parte, a parte mobilizadora de um processo que se centra muito no diálogo, na construção de conhecimento, partindo deste diálogo entre as comunidades vulneráveis e os investigadores ou os atores sociais. Então, dizer que a fotografia é como aquilo que permite criar a relação de confiança, criar uma relação securizante dentro de um determinado entorno e que nos permite construir conhecimentos sempre, construir conhecimentos que nos são dados pelas pessoas para nós. Aí não vamos com nossas ideias, aí há que ouvir e que motivar esse diálogo para que podamos construir conhecimentos que nos são regalados por essas comunidades. A menudo o PhotoVoice se usa com pessoas marginadas e tem a intenção de dar uma ideia de como enfrentam os problemas e as circunstâncias de sua vida. Então, o PhotoVoice está muito centrado em estas comunidades marginalizadas, as quais muitas vezes é mais difícil de abordar, de entrar, e esta é uma estratégia muito dialogante, muito humanizadora, que permite acercar e permite fazer uma co-construção de conhecimentos e também de mobilizar as pessoas para a mudança social. E isso é muito importante. Não é só recolher dados de los problemas, mas, acima de tudo, mobilizar para o câmbio, mobilizar para a mudança social, e uma mudança social centrada em las bases, em las raízes, em las pessoas. Também é muito importante dizer que é muito flexível e se pode adaptar para diferentes objetivos de participação, avaliação de necessidades, mapeio, avaliação para diferentes grupos e comunidades e para diferentes políticas e problemas de saúde pública.
Hay una produção tremenda de artículos em que o Photovoice foi a metodologia, muitos centrados em temas de saúde pública, mas não só, em los temas de discriminação, em los temas de desenvolvimento, e há aqui uma flexibilidade, embora haja um conjunto de linhas de procedimentos metodológicos que estão definidos, há flexibilidade para los adaptar e adaptar às características desses grupos ou dessas comunidades com as quais vamos a trabalhar, seja numa perspectiva de câmbio social, seja numa perspectiva de investigação, ação participativa, mas sempre mirando o câmbio, porque aqui não é uma investigação aplicada, se pode usar como investigação aplicada, mas sempre centrada em lo câmbio social, em la mudança que pretendemos implementar em uma comunidade. Orígenes del Photovoice. O Photovoice viene a la base de Estados Unidos, de la Universidad de Michigan. Em 92 empieza com Young e Mary Ann Burris, que lo desarrollaram baseando-se em uma combinação da noção de consciência crítica de Paulo Freire e profundiza em como funciona o mundo, a sociedade, a política e as relações de poder em uma determinada situação. Também é reforçado por la teoria feminista, que enfatiza a importância da voz e da fotografia documental. É então algo que, diria eu, que está bem sustentado cientificamente. Há um processo longo e que mescla alguns contributos teóricos de Paulo Freire e das teorias feministas e se ha constituído como um aparato muito poderoso de promover o cambio e as transformações sociais. O Photovoice tem 3 objetivos principais, de acordo com seus autores, Wang e Burris, e o primeiro é empoderar as pessoas para que documentem as fortalezas e debilidades da comunidade em que vivem, fotografando seu cotidiano. E nestes processos, esta mirada para os problemas é para o malo, mas também é para o bueno, e a fotografia é como que a base de criar um movimento de diálogo, de reflexão e de tomada de consciência para as suas realidades, não só para os problemas, mas Photovoice está focado em las soluções. É como que um processo, primeiro vamos a diagnosticar os problemas e depois vamos a propor as soluções. E é algo que está assente nas comunidades e depois, mais tarde, depois de ter o diagnóstico, sim, vamos encontrarmos-nos com os políticos, com os decisores para apresentar as propostas, apresentar as soluções para os problemas que a comunidade quer promover. E nesse processo, o Photovoice se converte como uma ferramenta muito boa de empoderamento, porque permite desenvolver uma consciência crítica e permite desenvolver a procura de soluções, mas soluções que são dadas por las pessoas, por la comunidade que vive esses problemas, tornando assim essas pessoas muitas vezes marginadas em cidadãos, em pessoas capazes de aportar soluções. Outro objetivo é promover este diálogo e o conhecimento crítico para facilitar a comunicação e o diálogo, mediante a análise de grupos de fotografias
identificar problemas comunitários importantes. A ideia, quando Photovoice empieza, se poderíamos fazer vários rounds de abordar a comunidade, convidar a comunidade a fotografar seus problemas ou suas fortalezas, a vir com as fotos, a criar grupos de reflexão sobre as fotos, construir conhecimentos sobre as fotos, depois promover diálogos com os stakeholders, com os políticos, com os ayuntamientos, para dizer aqui há problemas, esta é a nossa visão do problema, mas também das soluções. E face a estes problemas, estão aqui as fotos, não há mentira, uma imagem vale por 1000 palavras, dizem os especialistas de marketing, e então, com as evidências, com as fotos que demonstram os problemas, há que pensar essas soluções e as pessoas aportam soluções e depois a ideia é que criar momentos de devolução dos dados para a comunidade, seja para a comunidade interna de onde se produziu este processo de intervenção ou de investigação, e que pode funcionar quase como um momento de gratitude, de agradecimento para mostrar o que eles ou nós outros fomos capazes de fazer juntos, mas também é uma outra dimensão de chamar a atenção de los ditos stakeholders para os problemas e para a solução de los problemas que as comunidades, que os grupos pensam que é necessário implementar para solucionar esses mesmos problemas. Então, a fotografias como o meio para criar diálogo, para criar reflexões, para sistematizar, sintetizar o essencial, e depois há uma parte importante de devolver os dados, que é este terceiro aspecto, chamar a atenção dos legisladores e outras pessoas influentes sobre a importância do cambio em la comunidade. A ideia é que é uma metodologia muito flexível, lá podemos intercambiar, não é algo dogmático que temos todos que seguir um caminho pré-definido, não podemos fazer aqui adaptações, há aqui um campo de flexibilidade, mas a ideia é que, e me parece a mim que é o processo de sucesso, fotografar, reflexionar, fotografar, reflexionar, depois a ser como que uma celebração da comunidade, partilhando as fotos, mostrando que como essa comunidade marginal foi capaz de produzir fotos, foi capaz de produzir conhecimento, foi capaz de produzir ciência, e depois um momento também muito importante, que é vincular com os políticos, vincular com os stakeholders, para que se pueda negociar e se pueda tentar encontrar esse câmbio. Esta é uma parte, algumas vezes, invisível, mas eu penso que esta terceira ideia de chamar a atenção e de chamar a atenção dos políticos é isso que vai produzir ou que pode produzir câmbio social, e é esse o foco de Photovoice. E que quando hacemos estas reuniões, poderemos fazer de diferentes modos, mas deverá, para mim, haver sempre este momento de chamar os políticos, de chamar os decisores políticos, de chamar os empresários, de chamar as polícias, as forças de seguridade, chamar todos os que puedan ser importantes para resolver o problema, e depois chamar os periódicos e chamar
las televisiones para esos momentos, porque ahí se tiene que documentar y hacer que esos compromisos se queden registrados para que después no caigan en lo olvido. Y cuando invertemos los papeles, isso empodera as comunidades e lhes dá resiliência e lhes dá esperança, que é algo muito importante. Então, eu diria que nesta terceira etapa chamar a atenção, se estivermos em um processo photo-voice, aqui estariam os marginales, os grupos vulneráveis, falando para os ilustres stakeholders, os outros, e dizendo que nós, os marginales, eu, o marginal, os sin voz, as pessoas em situação de vulnerabilidade, os pobres, nós outros, havemos identificado nossos problemas em nossa comunidade, mas também temos soluções. E estas são as soluções que gostaríamos de ver aportadas, resolvidas. E então, há como que um compromisso público, se tivermos os periodistas e as televisões fazendo o registro dessa situação, temos como que criar um vínculo maior para que o tema depois não caia em esquecimento. E essa dimensão também é muito importante. Há uma dimensão de recolha de dados, muito importante, mas que esses dados têm que ser aplicados a algo, têm que ser aplicados a esse câmbio social. Sim. ¿Cuál es como el problema? Porque a primera vista veo personas en una salida en Alemania. Luego dije que era un espacio muy masculino, básicamente se ven puros hombres, pero ¿te acuerdas tú de qué es lo que quieren representar? Que quando há hecho isto, esta fotografia é como que o caminho, há um caminho que temos que seguir, que pode não ser o caminho da maioria, mas que temos que criar espaços para a cidadania e para ouvir outras vozes, e photo-voice é isso mesmo, ouvir as vozes que não aparecem na televisão, não há comentadores políticos que vêm das bases, nos periódicos, quando se habla deles, há o rótulo, o estigma, eles são o problema, e então a ideia é que como usar isto como algo, usar o photo-voice como um processo de desenvolvimento comunitário, de involucrar as pessoas como que uma marcha para a transformação social. Para mim, hoje, nós que estamos mais involucrados na universidade e que somos investigadores, se habla muito de ciência cidadana. E a ciência cidadana muitas vezes está mais cerquita, mais próxima das ciências biológicas, da grande recolha de dados, das ciências físicas e muitas vezes nós outros, no campo do trabalho social, não temos tanta visibilidade em la ciência cidadana, ou em lo contexto de ciência cidadana. E para mim, o photo-voice pode ser uma estratégia metodológica de produzir dados e de involucrar a cidadania, as pessoas, as comunidades, em la produção de conhecimento. Que quando falamos, e se formos a Google, por exemplo, e meter ciência cidadana, vêm da biologia, vêm de muitos outros campos e não há muito de trabalho social, de cambio social, utilizando este conceito de ciência cidadana. E a mim me parece que quando nós outros académicos, investigadores, mas também atores sociais, que
que temos que ter mais visibilidade e produzir ciência cidadana, e se utilizarmos este trabalho, estas metodologias de photo-voice para involucrar as comunidades, para involucrar os grupos que se encontram numa situação de desproteção social, de marginalidade, de vulnerabilidade, que pode ser muito interessante produzirmos estes dados e depois poder devolver à comunidade como ciência cidadana. Como há dito ao início, podemos trabalhar com pequenos grupos, mas podemos trabalhar também com grandes grupos, podemos trabalhar com um bairro, podemos trabalhar com uma comunidade, depende da nossa capacidade de recursos, mas podemos produzir muitos dados e dados únicos, porque nos são dados por las pessoas. E então, a mim me parece que é uma estratégia que não devemos olvidar, porque não sei como é com vós outros, mas muitas vezes no campo das ciências sociais e em trabalho social, não nos involucramos muito com a divulgação e com uma intervenção dentro deste conceito de ciência cidadana. E me parece que photo-voice pode ser uma estratégia para involucrar. A ciência cidadana é um enfoque de investigação científica em la qual o público, em geral, que não necessariamente tem formação científica ou profissional, participa ativamente en la recompilación de datos, análisis de la información. E com PhotoVoice podemos conseguir isto utilizando os grupos, utilizando as comunidades para participar. Muitas vezes há esta ideia que associamos a PhotoVoice aos pequenos grupos. É verdade, funciona melhor com pequenos grupos marginalizados, mas não estamos necessariamente obrigados a trabalhar com pequenos grupos. Podemos trabalhar com pessoas que vivem o problema, podemos trabalhar com pessoas que têm outra visão, outro enfoque, que não têm o problema, mas que se querem involucrar com os outros para criar, produzir dados e pensar as soluções. A ciência cidadana fomenta a divulgação científica ao involucrar os cidadãos na investigação e a promover a compreensão e o interesse por ciência. Também pode aumentar a consciência pública sobre temas científicos e ambientais, empoderando os cidadãos para que se convertam em agentes de câmbio. Isto é um pouco o conceito de ciência cidadana, e aquilo que defendo é que PhotoVoice se ha desenvolvido assim independente, mas se juntarmos o conceito de ciência cidadana, poderemos criar um impacto positivo, um impacto mais transformador, não só em determinados contextos, problemas, espaços geográficos, mas efetivamente empoderar as pessoas, empoderar a comunidade, para que eles se sintam parte da comunidade e que se sintam também parte desse trabalho científico de produzir dados, em que eles são uma parte interessada, mas que também podem ajudar a resolver problemas complexos. Um outro conceito que por vezes também falamos, que está muito cerquita da ciência cidadana, é a ciência aberta, e a mim me parece que também há aqui uma ligação muito boa para pensarmos PhotoVoice fora da caja. É que, embora PhotoVoice seja uma ferramenta poderosa, que está muito demonstrada, muito bem, cientificamente muito bem fundamentada, mas também para nós, os científicos, os académicos, também lo podemos utilizar o PhotoVoice para podermos trabalhar em ciência aberta, que é um conceito que aí está, mas que a mim, meu ponto de vista, por vezes não olhamos estes temas da ciência aberta, e aqui também pode ser muito bueno e importante para o mundo académico, para o mundo científico,
olharmos PhotoVoice não só como a metodologia que permite trabalhar com as bases e com as pessoas em situação de vulnerabilidade, mas para ser outros câmbios, para criar uma outra visibilidade e podermos também utilizar esta estratégia para ser ciência aberta em ciências sociais. Porque, por vezes, sempre também ciência aberta é mais para as ciências do ambiente, para as ciências políticas, mas penso que nas ciências sociais podemos fazer aí um outro recorrido. A ciência aberta é um movimento mundial que tem por objetivo a ser o conhecimento científico aberto e compartido para a comunidade científica de diferentes países e para toda a sociedade. E a adesão dos investigadores às práticas de ciência aberta hace que a investigação seja mais eficiente, confiável e criativa. Aí há umbrella que me parece que resume muito este conceito de como involucrar o público, como involucrar as comunidades, como involucrar esta ideia de cocriação e o que podemos fazer todos juntos. Um minuto, sim. E ciência aberta é isso. E a ideia central, a ideia é que este método é dar voz à experiência individual ou coletiva através das fotos. E as fotografias estimulam novos pensamentos, recuerdos desencadenados, pero não necessariamente contenidos na imagem presente na fotografia, sendo invisível, visível. E depois vamos com as etapas, que vou saltar, que não há tempo para falar das etapas, mas depois se partilha. Como? Sim, e estas são as etapas como começar um processo de PhotoVoice. E para discutir as fotos, só dizer que podemos seguir 2 protocolos ou não seguir nenhum. Há o Showed, que responde a 6 perguntas. Há que ter atenção porque hoje na internet, quando se habla de Showed, se habla de 5 conceptos e desde o início há 6 conceptos e há que seguir todos. Mas há artículos que dizem 5, para mim é 6, quando se há criado PhotoVoice 6 e há que manter os 6. Eu gostaria de explicar o que há passado, mas não sei se vai a ter tempo. Para criar essa discussão, que é o mais difícil, podemos utilizar o Showed, que permite ir discutindo de lo simples para lo complexo. Primeiro, o que se vê aqui, descrever o que los ojos é fácil. Depois se vai elaborando, se vai criando na cadena de conhecimento, se criando conhecimento. O problema é trabalhar com estes grupos marginais, nem sempre é fácil promover esta reflexão. E este protocolo nos permite reflexionar, mas depois também passar à ação. Por exemplo, pensar porque as coisas são assim, como educa a gente esta imagem, utilizar a imagem para criar comunidade, e lá mais importante é que se pueda hacer ao respeito, que vou fazer ou vamos fazer ao respeito desse tema que estamos trabalhando. Há uma outra possibilidade, que é seguir este acrónimo foto, descreve a foto, o que está pensando na foto, porque tomaste a foto, que nos diz esta imagem sobre tu vida, como pode esta imagem dar-nos oportunidades para melhorar a vida. Estas estratégias permitem este pensamento crítico, estratégias emancipadoras e são muito úteis à prática de estudantes de trabalho social orientado para a saúde pública, refugiados, pessoas sem lugar, câmbio climático, envelhecimento ativo e outras. E no contexto académico, que pode ser muito importante para democratizar o conhecimento, para ampliar a investigação e a intervenção comunitária
e, acima de tudo, para empoderar a comunidade. Estes eram os exemplos de meu trabalho neste tema, pobreza e exclusão social em época de pandemia. He utilizado isto em contexto académico para poner alunos que são de trabalho social, pensando que como lo veem o tema de pobreza em pandemia, isto são suas fotos que depois foram reflexionadas, discutidas e pensando as soluções. Este aborda temas muito interessantes sobre a prostituição, sobre a violência, sobre as questões de género, sobre aquilo que com os gatos achei incrível, a sua capacidade de idealizar sobre as desigualdades, e os louritos brincando e o negrito marginalizado ali. E há aqui também outros processos utilizando o Zoom para criar comunidades virtuais para trabalhar no PhotoVoice. Há aqui que é a economia, que é sempre algo de complexo de discutir com os alunos e como intervir para o desenvolvimento social e sustentável em contextos de economia. Aqui, como viver como persona sin hogar. Aqui há involucrado a comunidade de personas sin hogar, e estas são as fotografias de personas sin hogar que hão retratado sua vida, seu entorno, e hão proposto soluções que é viver como persona sin hogar. E aqui a utilização do show e do protocolo para discutir. E com este trabalho com personas sin hogar, havemos hecho pouco de investigação científica, havemos listado de seus diálogos, de suas reflexões, listado os problemas, sua explicação sobre a frequência. E aqui havemos hecho estudo sobre, parte foi hecho sobre as vozes, outra parte sobre as imagens, e analisando as imagens e fazendo análise de conteúdo de imagens, havemos concluído que estes eram os temas que falavam dessas fotografias com uma comunidade de pessoas sin hogar, e pouco do trabalho que se faz com estes grupos de pessoas sin hogar, e do grupo de discussão, da fotografia de seus trabalhos, de contactar os periódicos e tentar que os periódicos falem, de devolver dados em eventos científicos. E isto é pensado em Açores, e numa conferência sobre pessoas sin hogar se ha falado do Housing First como uma política para responder, e neste momento se ha conseguido involucrar o município, o ayuntamento, em projeto de Housing First que ha sido disputado por o processo de PhotoVoice. E bueno, hoje há que criar também, falar desta alfabetização visual mediática, e falamos agora de PhotoVoice digital, que não vai haver tempo para falar, mas em mundo digital temos que trabalhar essa parte digital. Muitas graças, tive que acelerar no final, mas aqui estou para